Salve devs, aqui quem fala é Edson Maia, seu professor no curso de CSS3. Na aula de hoje nós vamos dar início à parte específica sobre CSS. CSS é uma sigla que representa as seguintes palavras em inglês: Cascading Style Sheet, ou seja, página de estilos em cascata. O CSS é uma linguagem de estilização ou formatação. Ela é utilizada para que a gente possa estilizar, ou seja, formatar documentos HTML. Ela serve para a gente fazer a parte visual do HTML ficar bem mais atrativa. Nós já vimos isso, inclusive, em alguns projetos anteriores, como o nosso projeto 01 e o projeto 02. A linguagem CSS, que é uma linguagem de formatação ou estilização, ela usa seletores para fazer as formatações e também para fazer, inclusive, animações. Quando a gente estuda CSS3, se você estudar a fundo, você fica assim, geralmente surpreso ou surpresa com a quantidade de recursos que essa linguagem de formatação e estilização tem. O número 3 representa a versão da linguagem. É importante reforçar para vocês que CSS não é linguagem de programação, é uma linguagem de estilização ou formatação. Como referências, eu particularmente tive como grande referência o famoso Maljor, que você pode acessar o site dele lá, www.maljor.com. O Maljor é conhecido como o dinossauro das CSS. Por quê? Porque ele é um dos profissionais mais antigos daqui do Brasil a produzir conteúdo de qualidade, uma documentação de qualidade que você pode acessar para poder ter o máximo possível de exemplos, aplicações e informações sobre como trabalhar. Então ele é uma das principais referências. Além do conhecido W3 Schools, além lá do developer da Mozilla. Uma outra referência é a Girl Coding, que é um canal do YouTube da Giovanna, que tem vídeos de HTML e muita informação preciosa de CSS3, que é CSS moderno mesmo. Você tem vários exemplos práticos de como utilizar partes dos conceitos do CSS para fazer telas de login, tela de cadastro, fazer caixas que são boxes. Então você tem exemplos ali que são bem preciosos. Eu particularmente recomendo muito que vocês acessem esse canal do YouTube. Para que a gente possa trabalhar com CSS, a gente precisa entender que ele utiliza seletores. E existem vários seletores CSS. Existem as tags HTML, existem as classes e existem os IDs. Então nós vamos ver exemplos práticos de como trabalhar com CSS, só que agora pormenorizando cada detalhe de como utilizar essa ferramenta de estilização para qualquer projeto web ou mobile ou mesmo de jogos que você queira desenvolver utilizando HTML5 com CSS para estilização. Vamos para o nosso editor de código VS Code e de lá a gente já começa o nosso trabalho direto de codificação. Aqui no nosso VS Code eu tenho um projeto que está aberto, eu vou lá em arquivo e vou pedir para fechar pasta, para que eu possa fechar este projeto. Depois eu posso em arquivo abrir pasta para poder reabri-lo. Vou aqui em abrir a pasta para poder iniciar um novo projeto nosso, para que a gente possa trabalhar o CSS3. Na minha unidade C, que é a minha unidade raiz, eu tenho uma pasta chamada Web e dentro dela eu estou criando pastas para cada projeto que eu estou desenvolvendo ao longo dos cursos aqui com vocês. Então eu vou criar uma pasta chamada curso de CSS3. Observem que eu não estou usando espaço, não estou utilizando letras maiúsculas, tá? É importantíssimo vocês atentarem para isso. Vou criar uma pasta CSS, vou criar uma pasta JS, vou criar uma pasta chamada Images e poderia criar uma pasta chamada Mídias, mas eu vou dar ênfase basicamente para essa estrutura básica: JS, CSS e Images. Vou voltar aqui, vou selecionar de novo a pasta curso, clicar aqui em selecionar pasta. Pronto, o nosso projeto vai estar aberto aqui no VS Code. Diga sim aqui para confiar. Como é você que está criando, se você não quiser que essa mensagem fique aparecendo, basta você marcar essa caixinha aqui e depois confirmar. Tá? Eu vou deixar assim porque eu preciso para poder ficar mostrando para vocês ao longo de alguns cursos. Vou fechar aqui a tela de boas-vindas. Vou criar logo o nosso arquivo index.html. Sinal de exclamação, acionei o meu emmet, vou dar 2 cliques e faço aqueles pequenos ajustes básicos. PTBR vai ser a linguagem prioritária do conteúdo da minha página e eu vou colocar aqui aula 01 de CSS3. Salvei. Se eu for abrir lá no meu Open Live Server,
A minha imagenzinha está aqui em cima, vou só subir ela um pouquinho. Não está aparecendo aqui o meu Open Live Server, então vou clicar com o botão direito. Tenho aqui a opção, olha, Open with Live Server. Vou clicar, ele vai abrir aqui no meu navegador. Lá temos aquelas referências que eu indiquei para vocês, o site do Maujô, o canal do Gale Code, aqui nosso W3 Schools e o nosso developer lá da Mozilla. Aqui apareceu só o nosso título, não tem conteúdo porque a gente não colocou nada ainda dentro da nossa página HTML. Vou criar uma tag main, por enquanto não vou colocar nenhum nome para ela, ela vai ser só a minha tag main, vai ser a tag que vai corresponder ao container que vai armazenar todo o conteúdo do meu programa principal. Vou criar só uma tag h1 de exemplo, aqui chamado aula 01 de CSS 3. Abaixo vou criar um parágrafo simples com o nome aula 01, só isso. Salvei no Ctrl S. Vou lá no meu navegador, agora eu já tenho aqui título e parágrafo. Para a gente fazer as formatações CSS, a gente precisa preferencialmente criar um arquivo com a extensão .css e armazenar dentro dessa pasta aqui chamada CSS. Para isso, é bom que você aqui na sua head, que é na cabeça do seu HTML, você digite aqui, por exemplo, link e levando a setinha para baixo, você acessa aqui o link do Emmet. Tecla Enter, observem que ele vai colocar aqui para vocês um link relativo a Style Sheet. Essa pronúncia a gente tem que tomar cuidado, né, no inglês, mas é Style Sheet, com uma referência de hipertexto para este arquivo aqui chamado style.css. É importante a gente dizer que dentro de uma pasta chamada CSS, a gente vai ter um arquivo que a gente vai dar o nome que a gente quer. A gente pode deixar esse mesmo nome, style.css, pode colocar em português se quiser sem problema. Vou colocar aqui essa barra que é importante. Dentro da minha pasta aqui do CSS, observem, vou clicar na setinha, se ela está apontando para baixo, eu consegui abrir a pasta. Se não, basta clicar com o botão direito, pedir um novo arquivo, eu vou chamar style.css, que vai ser justamente esse arquivo aqui, tá? Para trabalhar com CSS, a gente precisa utilizar os seletores CSS. Antes de eu começar com os seletores, para comentar qualquer coisa no CSS, a gente utiliza ** para abrir o comentário, e * barra para poder fechar. Essa é a única forma de você fazer comentários dentro dos arquivos CSS. O comentário pode ser em linha ou em bloco, que seria em 2 ou mais linhas. Você pode fazer isso aqui e digitar sem problema um comentário com mais de uma linha. Então eu vou colocar aqui, ó, seletor global. A gente vai ver o primeiro seletor que nós trabalhamos no CSS, que é o seletor global, que significa asterisco. O asterisco é o seletor global. Depois que você usou o seletor, você abre e fecha chaves, tá? Ou bigodinhos. Você abre e fecha bigodinhos e dentro dos bigodinhos você coloca as propriedades CSS. Então, uma propriedade que é muito utilizada é a propriedade chamada margem. E ela tem valores. Por enquanto, a gente vai colocar margem 0. A gente vai definir que as nossas margens vão ser zeradas. A margem de cima, da direita, de baixo e da esquerda da nossa página vai ser zerada. E nós temos também uma propriedade chamada padding, que seria espaçamento. Esse espaçamento é bem parecido com margem. A gente vai ver depois a diferença entre eles, mas o margem e o padding a gente vai definir como 0 porque cada navegador, cada browser tem uma margem e um padding específico. O Chrome trabalha com uma, o Opera trabalha com outra, o Firefox trabalha com outra, então para a gente padronizar a nossa interface gráfica, a gente vai zerar margem e espaçamento, tá certo? Feito isso, eu vou salvar aqui no Ctrl S. Se eu for lá no meu navegador, observem agora que meu texto está encostado aqui em cima e do lado esquerdo, coisa que ele não estava antes. Se eu vier aqui e colocar jogo da velha na frente dessas propriedades, eu estou fazendo uma gambiarra para dizer que essa propriedade não pode ser lida, tá certo? Então fiz isso, salvei. Se eu for lá no meu navegador, observem agora que eu continuo tendo espaços aqui em cima e na esquerda. Mas se eu tirar essa gambiarra, que eu particularmente não recomendo que vocês deixem, tá? Só faça para você fazer o teste, salva, depois volta, tá? Tudo voltou ao normal do trabalho de zerar margens e espaçamento. Então eu vou colocar aqui o comentário em linha, dizendo que isso aqui é uma propriedade chamada margem. E esse aqui é uma propriedade chamada espaçamento.
Apesar de você poder digitar C cedilha, letras acentuadas, eu particularmente recomendo que vocês evitem digitar nos comentários letras acentuadas e caracteres especiais. Procurem digitar só letras comuns aí, conhecidas do alfabeto lá do inglês. Existem outras coisas que a gente pode fazer aqui no nosso seletor global? Sim, mas a gente vai fazer isso depois, tá? Margin padding já é mais do que suficiente. Um outro seletor que nós podemos utilizar é o seletor que a gente chama de tag HTML. Como assim? Se na sua página HTML, no corpo da sua página, você quer formatar algo, você pode selecionar a body, que é o corpo todo. Você pode selecionar a tag main, você pode selecionar a tag H1, você pode selecionar a tag P. Ou seja, você pode selecionar as tags HTML. Você pode dizer, por exemplo, que a sua body, que é o corpo da sua página, vai ter uma formatação. Tá? Então isso daí é completamente permitido. Existe uma propriedade muito útil chamada Font Family, que seria a família de fontes. Serve para você formatar a fonte do seu documento. Você pode formatar cada pedacinho do seu documento. Aqui a gente está dizendo que todo o corpo da nossa página, ou seja, tudo que tiver no corpo da nossa página, vai ter uma fonte prioritária. A gente pode escolher a fonte que a gente quiser, mas existem aqui alguns detalhes de design que depois eu vou enfatizar para vocês sobre tipografia. Aí eu vou sugerir que a gente trabalhe inicialmente com uma fonte chamada Verdana. E se não tiver essa fonte Verdana, eu sugiro que a gente trabalhe com uma fonte chamada Sans Serif. A fonte Verdana é uma fonte comum no Windows. Ela não é comum de você encontrar em alguns outros sistemas operacionais. Então, se ele não encontrar a fonte Verdana, ele vai ter que usar a fonte Sans Serif, que é uma fonte comum de ser encontrada em vários sistemas operacionais. Mas vamos supor que antes da Verdana eu quisesse dizer que eu quero usar a fonte Helvética, que também não é uma fonte muito comum de ser encontrada em todos os sistemas. Então, primeiro ele vai colocar Verdana. Se ele não encontrar, ele vai colocar Helvética. Se ele não encontrar, vai colocar Sans Serif. Eu vou até colocar aqui Arial primeiro, eu acredito que fica melhor. Então, Arial, ou Verdana, ou Helvética, ou Sans Serif, que é nessa ordem, da esquerda para a direita que ele vai colocar. Com isso aqui, se eu for para o meu documento, observem aqui que a minha fonte agora está no formato que a gente chama de fonte Arial. Se ele não encontrasse a fonte Arial, ele iria trabalhar a Verdana. Eu vou tirar aqui o Arial, recortei no Ctrl X. Olha, ele colocou a fonte Verdana. Se ele não encontrasse essa fonte, se tivesse só Helvética e Sans Serif, ele vai tentar colocar a Helvética. Eu tenho a Helvética instalada aqui no meu computador, no meu Windows. Então ele vai trabalhar. Mas vamos supor que ele não encontrasse nenhuma dessas fontes. Ele iria trabalhar só com a fonte Sans Serif. A fonte Sans Serif ela é bem parecida com a fonte Helvética, tá? Ela é bem parecida com a fonte Helvética e Arial. Então eu recomendo que vocês procurem fazer esse esquema de, ao definir a família de fontes, coloquem um ou mais nomes de fontes separados por vírgula. Se o nome da fonte fosse duplo, por exemplo, Comic Sans, você não pode colocar o nome separado assim. Você teria que colocar ele entre aspas simples, que é apóstrofo, ou entre aspas, que é a aspa dupla, genericamente. Então a fonte, se tiver um nome composto, tipo Times New Roman, tem que ser entre aspas. Então se a gente for aqui no nosso documento, observem que, mas vamos deixar por enquanto a fonte Arial. Agora, pensem da seguinte forma. Se eu quiser fazer uma formatação específica, não para todo o corpo da minha página, eu quero fazer especificamente para o título H1 ou para o parágrafo, eu também posso fazer a seleção utilizando tags HTML. Então eu posso fazer a formatação somente do nosso título H1, por exemplo. Se eu quiser colocar uma fonte diferente, eu posso colocar um outro font family com uma outra fonte. Quando eu uso dois pontos depois da propriedade CSS, o próprio VS Code me dá várias sugestões aqui de fontes, que é bastante interessante que vocês procurem segui-las ou utilizá-las, porque essas sugestões de fonte que ele dá são baseadas em modelos de fontes que você tem aí no seu computador. Então ele procura fazer um esquema de fontes. Então veja que eu coloquei aqui a fonte chamada Trebuchet MS, que é essa fonte aqui. Se ele não encontrar, ele vai para Lucida Sans, se não para Lucida Grande, se não para Lucida Sans, se não para Arial, se não para Sans Serif. Além da propriedade Font Family, nós temos uma propriedade chamada Font Size. A propriedade Font Size serve para você definir o tamanho da sua fonte. Existem várias formas de você definir o tamanho. Eu vou colocar por enquanto a medida absoluta, que é uma medida que pode ser em pixels, que é px, ou em pontos. Tá? Como a gente está trabalhando com telas, o ideal, se você for trabalhar com medidas absolutas, é você preferir trabalhar com px, que são pixels.
Se você for fazer formatação CSS para impresso, você trabalha com pontos, tá certo? Isso de medidas absolutas. Então, font size, tamanho da fonte. Observem que a fonte do meu título agora ficou no tamanho 20 pixels. Eu posso fazer a formatação também no meu parágrafo. Eu posso dizer que o font size do meu parágrafo vai ser 10, por exemplo. Observe que ele ficou bem pequenininho, não é? Então, normalmente não é o ideal você trabalhar com fontes muito pequenas. É recomendável que geralmente você trabalhe com fontes de 16 pixels para cima, porque assim você consegue trabalhar com fontes mais legíveis. Vou colocar aqui um tamanho grande, que é 30 pixels para o meu título, e 16 para o meu parágrafo. Se eu fizesse a formatação da fonte aqui na body, essa formatação iria refletir para todos os elementos que estão dentro do corpo, no caso no H1 e no parágrafo. Então essa que é a ideia de cascata. Então quando você faz um estilo para um elemento, se ele está dentro de outro, o elemento que está dentro, ele é um elemento filho. Então ele herda as propriedades do elemento pai. Então essa é uma das ideias, geralmente, do CSS. Deixa eu só subir um pouquinho aqui. Vamos ver uma outra propriedade chamada color, que serve para você colocar cor na fonte ou no elemento. No caso, você pode colocar cor digitando nomes. Existem até 140 nomes de cores específicas que são aceitas. Você pode colocar blue, red, black, white, que são os nomes comuns, assim como outros nomes aqui, ó, que o próprio VS Code já dá de sugestão para vocês. Assim como você pode colocar o código hexadecimal, que começa com jogo da velha e uma sequência de números e letras. Então, você pode colocar, por exemplo, a cor no formato de nome, e você pode também colocar a cor no formato de código hexadecimal, que podem ser 3 ou 6 dígitos, letras e números, tá certo? Como eu estou trabalhando com uma extensão, então ele mostra aqui qual foi a cor que eu trabalhei. Então, vermelho e preto. Então, vermelho e preto. São duas cores que particularmente, geralmente eu não gosto muito. Então eu posso colocar aqui orange, né, que é o laranja, eu posso colocar esse laranja avermelhado. Posso colocar aqui o blue, que é o azul, que é uma cor que eu gosto muito. Então, laranja e azul. Então, essas formatações são bem elementares. Font family, tipo da fonte, que é a tipografia. Font size, tamanho da fonte. Não tem font color ou text color. Tem uma propriedade chamada color, que é para a gente colocar a cor de preenchimento, que pode ser da fonte ou de outros elementos da nossa tela. Então até aqui a gente já tem algumas propriedades e já dá para a gente ver coisas bastante interessantes. Um outro ponto que seria bem legal também da gente ver é com relação ao alinhamento do conteúdo. Por exemplo, existe uma propriedade chamada Text Align, é o alinhamento do texto. E existem todas essas propriedades que vocês estão vendo aí na lista. Center, End, Justify, Left, Right, Start, Inherit, Initial, Unset. Mas a gente tem aquelas tradicionais mesmo. Left, esquerda, Right, direita, Center, que é no meio. Então vamos supor que eu queira que o meu título fique no centro. Beleza, ele vai ficar no centro da minha página, no centro do elemento pai dele. E se eu quiser colocar um alinhamento no meu parágrafo, eu também posso colocar. Vamos supor que eu queira que ele fique lá do lado direito. Então salvei. Vai ficar um pouco estranho, mas a gente vai ver lá. Então, título está no centro e o texto está alinhado à direita. Obviamente, esse alinhamento à direita não ficou muito legal. O alinhamento padrão é o left, que é a esquerda. Por mais que eu não coloque, todo o elemento de texto fica por padrão alinhado à esquerda. Tá? À esquerda, left, que é o right. Left, right. Como eu estou com a webcam, parece invertido aqui, né? Então essas propriedades são propriedades bem elementares. Font family, font size, color e text align. Com essas propriedades a gente já viu aí como trabalhar, por exemplo, com alguns seletores HTML. Fora os seletores HTML, a gente também tem outros seletores no CSS. Então eu vou dar uma pausa no vídeo, colocar aqui alguns conteúdos e depois a gente retorna. O que eu fiz aqui basicamente como exemplo foi, dentro da minha tag main, eu criei uma tag header, que vai representar o topo da nossa página ou do nosso conteúdo principal. Eu criei uma tag section, chamada conteúdo. Criei uma tag footer, chamada rodapé. E dentro da minha header eu coloquei aquele nosso título H1. Dentro da nossa section coloquei dois artigos
que é o do aula 01 e aula 02, e dentro do rodapé eu coloquei um link, basicamente. Sendo que em elementos como header, section e footer, eu coloquei um ID, que é uma identificação única, um ID, ou seja, um nome para o nosso elemento HTML. Então o nosso header, ele é conhecido pelo ID topo. A nossa section é conhecido pelo ID conteúdo. O nosso footer é conhecido pelo ID rodapé. Já os artigos, eu não coloquei o ID, eu coloquei uma class. Uma class é um nome que pode ser compartilhado por 2 ou mais elementos que tenham características comuns. Por exemplo, dentro da minha section eu vou ter vários assuntos. Aula 1, aula 2, aula 3, aula 4, aula 5 e assim por diante. Então eu posso criar uma class chamada assuntos. A classe assuntos eu posso usar mais de uma vez dentro do mesmo arquivo. Já o ID ele é único. Se esse header se chama topo, nenhum outro elemento pode se chamar topo. Se essa section se chama conteúdo, nenhum outro elemento pode se chamar conteúdo. A mesma coisa com a palavra rodapé. Nenhum outro elemento HTML pode ter o ID rodapé, porque já existe dentro do nosso documento. Então, fiz essa estruturação básica. Se eu vier aqui em Style, como é que eu faço as formatações aqui, basicamente? Para formatar seletor de ID, é o jogo da velha, tralha ou hashtag. Você coloca jogo da velha e coloca o nome do ID que você quer formatar. Por exemplo, eu tenho um ID chamado topo. Então eu posso fazer a seleção do ID chamado topo. Eu posso fazer várias formatações nele, mas eu vou fazer uma formatação aqui de fundo, que é o background. O background ele é uma propriedade que você define o que vai ter no fundo daquele seu elemento. Você pode definir uma cor, você pode definir uma imagem, você pode definir alguns elementos, tá? Inclusive elementos animados atrás, né? Tipo vídeo. Mas a gente vai dar ênfase aqui primeiramente para a cor. Então, genericamente, eu vou definir que ele vai ter uma cor. Vou colocar aqui uma cor cinza, que é uma cor bastante conhecida, tá? Que é o CCC, que pode ser 3 vezes ou 6 vezes, que representa o cinza. Então, o topo, que é a nossa header, vai ter uma cor de fundo, um background cinza. Se a gente for observar agora em tela, observem que ele está aqui com o formato das fontes que a gente já tem definido, mas ele está aqui com a coloração cinza. Isso porque a gente fez uma seleção corretamente. Posso fazer uma formatação para o nosso footer? Posso definir uma outra cor para ele? Posso, sem problema. Posso escolher inclusive uma outra tonalidade de cinza. Posso escolher, por exemplo, o 222, um cinza bem mais escuro. Então, o nosso footer não tem o ID footer. O nosso footer tem o ID rodapé. Observem que ele ficou aqui com uma cor bem escura. Então, quando você trabalha jogo da velha e o nome do ID, você está usando o seletor de ID. Você pode também fazer o uso do seletor de class, que é o ponto. Então, nós só temos uma classe dentro daquela nossa estrutura, que é a classe chamada assuntos. Então, ponto, assuntos, e daí você coloca a formatação que você quiser. Vamos supor que eu queira colocar um background de cores, e eu posso colocar aqui, por exemplo, um cinza bem clarinho, como o EC, EC, EC. Esse EC, EC, EC é um cinza bem clarinho mesmo. Se eu vier aqui, agora já está aparecendo aqui o cinza. Posso até colocar em cores, eu posso colocar a propriedade aqui, ó, background color, que ele me dá sugestão de nomes. Posso escolher até uma outra cor, pode ser até uma cor diferente, tá? Pode ser aqui salmão, por exemplo, só para efeito de exemplo. Observem como apareceu aqui. E como a gente tem mais de um assunto, se a gente vier aqui e definir, por exemplo, uma margem, a gente pode definir uma margem acima, que é o top, à direita, que é o right, abaixo, que é o bottom, ou left, que é a esquerda. Vamos supor que eu queira definir uma margem abaixo, que é a margem bottom. Uma margem de 10 px, que são 10 pixels, abaixo de cada assunto. Então, abaixo de cada assunto, eu coloquei 10 pixels de espaço, ou seja, de margem. Observem como agora eu tenho um espaço aqui de 10 pixels. Vamos supor que eu queira colocar acima também. Eu posso. Margem top 10 px. Observem que eu vou ter 10 aqui, 10, 10. Tenho aí uma margem. A margem, ela conta a partir da beirada do objeto para cima.
Então a margem é um espaçamento externo ao elemento. Então feito isso, então a gente tem aqui alguns exemplos de formatação utilizando seletor global, tags HTML, IDs e class. A aula de hoje vai ficando por aqui, porque senão ela vai ficar muito longa. Na próxima aula a gente vai aprofundar um pouco mais nos conceitos de estilização e formatação utilizando o CSS. Não se esqueçam de curtir, compartilhar e assinar o canal. Salve devs, até a próxima!